Boa tarde, então, continuando Física 3, Experimental, Eletricidade e Magnetismo, agora roteiro 10, Circuito RC e RL. Toda essa parte da teoria aí vocês já estão vendo com o professor em aula. Não se esqueça de estudar a parte de diagrama de fasores, né, e toda a representação matemática. Mas a parte experimental que nós temos aqui, como na aula passada, é o nosso gerador de funções aqui em cima e o nosso osciloscópio aqui embaixo, né? Lembrando que o gerador de funções aqui a gente altera o valor da frequência. Este aqui é para alterar a década da frequência com a qual nós estamos trabalhando. Este é o tipo de função. Hoje aqui nós vamos usar basicamente só a senoidal. Os outros botões aqui não são úteis no dia de hoje, mas aqui que a gente controla a amplitude, né? E o osciloscópio, lembrando, temos aqui a leitura, né, do canal 1, a leitura do canal 2 e a nossa parte aqui de controle temporal e de trigger do sinal. Então aqui só para a gente ver, ó, esse aqui que eu zerei, o ground aqui é o canal 1, esse aqui zerado é o canal 2 também. Então temos dois canais sendo mostrados aqui. Eu vou tirar o 2 no primeiro momento. Este canal 1 aqui, ó, é uma onda senoidal que está lendo a tensão total do circuito. Então vamos lá, o circuito aqui tem a parte do sinal e a parte da sua referência, do seu terra. Então este vermelho e esse preto são a nossa fonte. O circuito ele se completa passando aqui, olha, por um resistor, que nós estamos usando aqui um resistor de 100 ohms, e um capacitor, que está aqui o capacitor de 1 microfarad, tá? O nosso terra do gerador é esse fio preto, então os duas pontas terras do osciloscópio estão conectadas nesse mesmo local. O canal 1 está lendo a tensão total, então, que é essa tensão aqui em cima de capacitor e resistor. Enquanto que o canal 2 está lendo aqui só a tensão em cima do resistor. Como vocês estão estudando aí a teoria, vocês já viram que esse circuito RC, ele pode funcionar tanto como um circuito passa alta, ou seja, a tensão de entrada aqui apenas é enxergada em cima do resistor, se nós estivermos na configuração passa alta, ou ele vai ser enxergado em cima do capacitor se nós tivermos a configuração passa baixa. Isso porque a tensão total que está sendo aplicada pela fonte, ela é dividida entre esses dois elementos. E vocês já estão estudando aí qual é o papel da impedância, né, relativa de cada um deles. No caso do resistor, nós temos o valor da sua resistência R, mas no caso do capacitor, nós temos a sua reatância capacitiva, que é 1 sobre ômega C, né? Onde ômega é a nossa frequência angular, que é o 2πf. Então, este componente, ele tem uma importância no circuito que muda em função da frequência. Por isso que relativamente um ao outro vai ter mais tensão em cima de um ou do outro em função da frequência com a qual nós estamos trabalhando, né? Esta configuração que foi adotada aqui é a configuração passa alta, ou seja, nós estamos avaliando o que acontece no resistor, tá? Então este aqui é o nosso sinal da fonte. Vejam, a configuração aqui está em 2 volts por divisão. Então a gente tem aqui aproximadamente 2, 4, 6, quase 8 volts para cima e para baixo, mais ou menos 8 volts. Aqui nós vamos soltar então agora o sinal do canal 2. O sinal do canal 2 está menor aqui, vocês já estão vendo. Inclusive não só relativamente aqui na qualidade visual, mas cada quadradinho aqui agora ele vale 0,5 volts por divisão para o canal 2. Então realmente ele é muito menor a sua amplitude em relação ao canal de entrada, né? Nós estamos aqui com frequências baixas, tá certo? Nós estamos na escala de 100. Se vocês observarem aqui, nós devemos estar algo próximo de 97 Hz, né? Então o que vai acontecer? A nossa expectativa é que conforme a gente for aumentando o valor da frequência, este sinal aqui do canal 2, ele vai ficando cada vez maior, tendendo a ficar igual o próprio canal da entrada, né? Vamos ver isso aqui então. Nós vamos mudar agora aqui, ó. Eu estou na faixa de década de 100. Eu vou para a década de 1000 aqui, ó. Vamos corrigir aqui. O que nós temos aqui? Perdemos o trigger. Só um momentinho. Preciso baixar esse aqui e baixar esse aqui. Então vejam. Agora, o canal 1, que é a nossa entrada, certo? Que é este aqui, ó. Canal 1 é esse aqui. Agora na nossa entrada mudou, nós estamos com 2, 4, 6 volts de entrada. Como a Raíssa havia perguntado numa aula anterior, né? Como que mudava a tensão total do sistema, uma vez que estava mudando a impedância total também, né? Então ela está sendo influenciada pela frequência. Então aqui eu tenho 6,
2, 4, 6. Se a gente soltar aqui o canal 2, tá? Ele está com 1. Então o canal 2 está com 1, 2, 3. Está com metade só, tá bom? Então, mas vamos aumentar mais um pouquinho. Vamos achar aqui o canal 2. Então agora o canal 1 está com uma leitura de 5 volts por divisão e o canal 2 também. Então nas mesmas escalas os dois, né? Vamos aumentar aqui para 2 agora e para 2 aqui agora. E vamos aumentar a sua visualização em frequência. Vamos estar trigando. Aqui, ó. Então vejam que os dois aqui já estão em escalas iguais, tá certo? 2 volts por divisão cada um e uma amplitude já está quase coincidindo com a outra, né? Então antes ela era muito pequenininha, a tensão no resistor em relação ao total. Conforme nós aumentamos a frequência, essa tensão aqui foi crescendo e ela já está quase praticamente igual à tensão total. Uma coisa muito interessante da gente ver aqui são as diferenças de fase. Se nós observarmos aqui, ó, esses dois circuitos têm pouca diferença de fase, né? Eles são quase coincidentes, tá certo? Quanto maior o valor da frequência, mais eles vão entrando em fase. Vocês têm as equações aí para comprovar isso, né? Se nós formos para baixas frequências, nós vamos observar que essa diferença de fase ela vai aumentar. Olha aqui, como já está ficando bem diferente para a gente, né? Olha isso daqui, isso aqui já é quase 90 graus de diferença de fase. Quando um sinal está passando pelo zero, o outro está atingindo o seu máximo lá, né? E quando este sinal aqui passa pelo zero, o segundo está no seu máximo. É bem diferente esse sinal daquele onde nós tínhamos as duas ondas quase coincidentes, né? Então toda essa diferença de fase aqui, ela vai variando em função da variação que nós tivermos aqui da frequência, né? Então no que consistia esse experimento? Consistia em fixar uma tensão de entrada e para cada frequência que fosse sendo utilizada, nós deveríamos montar uma tabela. Qual é o valor da frequência, qual é o valor da tensão de entrada e qual é o valor da tensão de saída. Tensão de saída, nesse caso para a gente aqui, agora é a tensão sobre o resistor. Além da tensão de entrada e da tensão de saída, deveríamos medir também qual é a diferença de fase entre esses dois sinais. Tudo isso para cada valor de frequência. E essas frequências deveriam varrer aqui, olha, várias décadas, partindo desde a menor que nós temos aqui, década que é de 10 Hz, até a maior que é de 1 MHz. Então com isso nós teríamos vários pontos, né, nas linhas horizontais dessa tabela. Então linhas horizontais seria as informações para cada frequência e as colunas correspondentes, recapitulando, tensão de entrada, tensão de saída e diferença de fase. Então com isso vocês podem montar um gráfico que é no eixo Y, a tensão de saída dividida pela tensão de entrada em função no eixo X da frequência. E aí depende de vocês, né? Porque usar a frequência em Hertz, Hertz é a leitura que nós fazemos aqui no osciloscópio. Nas equações matemáticas, vocês têm o ômega é 2πf. Então colocar F no eixo X ou ômega dá na mesma, mas fazendo com F fica mais fácil de achar aqui alguma frequência que você queira avaliar de imediato direto no próprio osciloscópio, né? Esses gráficos lineares, os eixos X e Y, não vão ficar tão bonitos. Brinquem com eles tentando colocar em log o eixo Y e em log o eixo X, tá? E comparar com a expressão teórica que está aí na apostila. Então faça uma curva teórica e compare com os dados experimentais. Bom, para ver a outra parte desse circuito, nós temos que medir a tensão agora em cima do capacitor. Claro que elas devem, né, somadas, serem iguais à tensão total que a fonte está fornecendo. Um problema que a gente tem aqui é que o circuito não sabe de nada disso que a gente está fazendo com o osciloscópio. O circuito ele tem aqui o seu canal de entrada e essa tensão é dividida entre esses dois elementos eletrônicos. No entanto, o osciloscópio, que nós estamos trabalhando com dois canais, tem que ter o terra no mesmo local, porque esses dois canais possuem o terra no mesmo local. Não posso colocar esses dois terras em locais diferentes do circuito. Então, para isso, olha, como já tem aqui o terra, que é da fonte, e aqui em cima os dois terras, que são do osciloscópio, para nós fazermos a leitura do que ocorre com o capacitor,
o jeito mais fácil é inverter a posição dos dois componentes, mantendo todas as conexões, tá certo? Eu vou fazer isso aqui agora em tempo real para vocês observarem. Então a gente solta as conexões do osciloscópio, no primeiro momento. Aí podemos vir aqui e inverter o capacitor com o resistor. Lembrando que esse capacitor aqui ele tem uma polaridade específica, né? Então o sinal está sempre aqui no menos. Essa ponta de prova prata que está aqui é a da tensão total que nós estamos medindo. Olha lá, já vai começar a aparecer no canal 1 a tensão total. Aquele outro canal que está reto ali é porque não estamos medindo nada ainda, né? O canal 2 está aqui. Então o canal 2 vai medir agora a tensão sobre o capacitor apenas, tá? Estou colocando ele aqui. Agora já está lá, vamos preparar todo o sistema aqui. Estamos aqui em baixas frequências agora, tá? Então assim que a gente faria a medida, né? Vocês podem observar, vamos mudar a escala aqui, ó. Vocês estão vendo que o canal 1 ele está com 2 volts por divisão. O canal 2 está com 5. Se eu colocar o canal 2 com 5 volts por divisão também, um sinal está exatamente em cima do outro. A gente quase não vê, né, a diferença. Isso por quê? Porque nós estamos aqui em baixas frequências, ó, estou na escala de 100, então isso aqui é em torno de 97 Hz. E em baixas frequências, o capacitor é que é a nossa parte do filtro, né, que funciona como passa baixa. Então, para baixas frequências, toda a tensão de entrada vai aparecer aqui exatamente em cima do capacitor. Conforme nós formos aumentando o valor da frequência, essa tensão não vai mais estar predominantemente no capacitor, vai começar a aparecer predominante no resistor e esse sinal nosso aqui no capacitor tende a diminuir, né? Então, vou mudar aqui já para 1K. Olha lá, já dá para ver que começou a baixar uma em relação à outra. O que mais que vocês notam aqui? Ó, quando a gente está em 100, elas estão praticamente em fase, né? Se a gente começar a mudar a frequência aqui agora, ó, olha que começou a aparecer já uma diferença de fase entre elas, né? Vamos aumentar um pouco mais a frequência. Agora eu vou para a região de 1K. Olhem como teve uma redução abrupta aqui agora. O nosso canal de entrada é esse grandão e o canal de saída é o pequenininho, ó. Vamos amplificar aqui, ó. E vejam também aqui, ó. Olha a diferença de fase. Novamente aqui ela já está tendendo a 90 graus, né? O máximo desse segundo sinal está acontecendo quando o primeiro está cruzando zero, né? Então já está indo uma diferença de fase de 90 graus, tá? Claro que eu posso fazer esse sinal muito mais adequado para uma leitura se eu mudar aqui o zoom que eu tenho nele, tá certo? Agora lembre-se, ó, esse aqui está maior agora, o canal 2 em relação ao canal 1? Não, é só o fator de escala que eu estou usando para fazer a leitura, tá? Então se eu deixar uma leitura razoável, vocês poderiam de novo medir todas essas propriedades. Então o objetivo agora do experimento qual é? Para cada valor de frequência que fosse feita uma varredura, vocês iriam novamente medir a tensão de entrada, a tensão de saída e a respectiva diferença de fase. Com isso, novamente, dá para fazer dois gráficos, né? Um gráfico que é a tensão de saída dividida pela tensão de entrada em função da frequência, e coloquem em log para vocês observarem melhor. E o outro gráfico é da diferença de fase em função do log da frequência, né? Esse pode ser linear no eixo Y, né? A diferença de fase, porque ela vai só de 0 a 90. Mas o nosso eixo X ele varia várias décadas em frequência, né? Então é sempre melhor mostrar em log. E esses dois gráficos, tanto da tensão em função da frequência, quanto a diferença de fase em função da frequência, é importante que vocês coloquem neles também qual é a função teórica esperada, né? Para poder comparar, nesses casos, qual é o valor experimental e qual é o valor teórico. Então, até essa parte do experimento, vocês já teriam 4 gráficos, né? A parte do RC, onde analisamos o comportamento do resistor, com 2 gráficos, um de tensão, o outro de diferença de fase. E agora, quando invertemos, estamos avaliando o capacitor, novamente um gráfico de tensão em função da frequência e outro gráfico da diferença de fase em função da frequência. Então, esses 4 gráficos com valores experimentais e com as funções teóricas plotadas junto a eles. Tá bem? Com isso, a gente teria terminado a parte 1 e a parte 2 do roteiro. Lembrem-se de avaliar qual é a função aí que descreve como a gente determina a frequência de corte para cada um desses circuitos e o que significa esta frequência de corte. Vejam que no roteiro diferentes valores de resistor e de capacitor são indicados, né? A parte para medir em cima do resistor ele sugere usar 100 ohms e 1 microfarad, enquanto que a parte para medir em cima do capacitor sugere 1 kΩ e 1 microfarad, tá certo? Bom, isso já é bastante trabalho, mas com o resistor e o capacitor,
nós temos outra configuração aqui, que é poder utilizar esse circuito analógico para fazer processamento e conseguir fazer a integral e a derivada de uma função de entrada. Não vamos mostrar aqui para não perder a graça para vocês, mas vejam, você tem uma função onde vocês têm uma função analógica que é colocada aqui no canal de entrada, tá certo? E dependendo das configurações que você utilizar, você pode escolher valores específicos de resistor, valores específicos de capacitor e a frequência específica que determina essas aproximações conforme está descrito aí no roteiro para vocês, tá certo? Vocês têm isso a partir das equações 10.9 em diante. Ou seja, com a devida aproximação, a tensão que é lida aqui em cima do capacitor, ela descreve uma função que é identicamente a integral do canal de entrada, tá? Isso está descrito aí na sua equação 10.9 e 10.10. Alternativamente, se você escolher a configuração adequada, a tensão que você mede aqui no resistor, segundo a sua equação 10.12, ela é diretamente proporcional à derivada da função de entrada. Então veja que esse é o nosso primeiro computadorzinho, né, analógico, onde eu posso montar um circuito como esse só para ter a leitura aqui de uma função que é a integral da entrada, ou fazer um outro circuito como esse, onde aqui no resistor, o sinal que a gente mede aqui, ela é exatamente a derivada da função de entrada. Então esta parte dá para vocês fazerem bastante simulações aí, tá certo? Escolhendo qual é a configuração adequada para que ele funcione o RC como integrador ou como derivador, e coloquem diversas funções, as mais absurdas que vocês possam imaginar aí, como estímulo na entrada, e observe o seu comportamento como a função integrada ou a função derivada, tá bom? Isso terminaria para a gente a parte 3 e a parte 4. Bom, continuando, pessoal, a segunda parte que nós temos aqui é estudar o circuito RL, resistor indutor. Esse é o primeiro contato de vocês com a indutância agora de dimensões menores, né? Nós já vimos a questão da indutância quando trabalhamos com a bobina de Helmholtz, experimentos anteriores, né? Agora essa indutância ela é menor geometricamente. Então qual é o nosso circuito? Olha lá, vamos com bastante cuidado aqui. O nosso gerador de funções, ele está fornecendo para a gente um sinal neste ponto vermelho e neste ponto preto, tá certo? Então tudo isso aqui é o equipotencial. O nosso circuito ele continua por aqui, esqueça essa parte, depois eu falo. Ele continua por aqui, ó, e vai para uma parte do circuito que está descrita por esses dois fios aqui, ó. Porque ele sai pelo vermelho, vem para a nossa década e retorna pelo preto para o circuito, tá certo? Então o papel desses dois fios aqui é apenas colocar um resistor específico. Como nós não temos esse valor de resistência que nós queremos colocar aqui exatamente, nós estamos usando aqui a conexão, olha, da década de resistores, tá certo? Vou até colocar aqui para trás para não atrapalhar nesse momento. Depois o circuito continua, ó. Para onde o circuito vai agora? Eu preciso colocar ele ligado a um indutor. Então aqui novamente o circuito continua deste vermelho, passa pela nossa indutância e volta pelo fio preto, tá certo? Este aqui, ó, é o nosso indutor, tá? Então aqui dentro existe uma bobina, tá? E aqui tem várias voltas de fios enroladas nesta bobina, tá bom? Este aqui em particular, olha, ele tem 50 mH de indutância e 91 ohms de resistência interna, porque são fiozinho enrolado, né? Tá? Então vou deixar ele aqui. Depois que volta da nossa indutância, olha lá, fechou o circuito na fonte, tá certo? Então esse é o nosso circuito fonte, esse é o R, esse é o L, voltou para a fonte. Ok, o que nós fizemos aqui? Eu vou precisar conectar as pontas do osciloscópio. Para facilitar a minha vida, eu coloquei essa continuação do circuito aqui, ó, porque esses três pontos estão no equipotencial. Mas esse ponto aqui está aberto, ó, não tem nada conectado a ele. Eu só estou usando esse artifício para ter uma parte exposta aqui de metal para eu poder colocar a ponta do osciloscópio. Aqui eu fiz a mesma coisa, como nós temos o terra da fonte aqui, né? E vamos acabar colocando terra do osciloscópio aqui. Eu coloquei aqui só essa conexão aqui com esse resistor, que é só para ter esse fio exposto nesta equipotencial. Vejo que ele não tem sequência nenhuma para frente, né? Esse circuito está rompido. Então eu só quero ter acesso a este metal por causa dessa equipotencial. Quero ter acesso a esse metal por causa dessa equipotencial e fiz a mesma coisa aqui em cima, ó. Esses três pontos descrevem uma equipotencial para a gente. Então,
para eu ter acesso a ela, conectei aqui um resistor que essa outra ponta também está flutuante, então só tenho a possibilidade aqui, ó, de conectar o osciloscópio aqui, tá bom? Então são 3 colocações aqui simplesmente auxiliares agora para facilitar na hora de gravar o vídeo e exemplificar para vocês, tá certo? Então vamos lá. A tensão da fonte, como eu disse, é essa daqui, ó, a parte vermelha e a parte preta, né? Então a parte preta a gente utilizou este fio exposto, vou colocar aqui o terra do osciloscópio e a tensão vai ser lida aqui, ó. Já apareceu lá na tela do nosso osciloscópio. Aquela é a tensão que está sendo fornecida pelo nosso gerador, né? Como eu disse para vocês, primeiro vinha a década, depois vinha a nossa indutância. Então vou colocar o terra do canal 2 aqui no mesmo local onde está o terra do canal 1, nesse fio exposto que nós utilizamos aqui, e vou fazer a leitura dele aqui nesse metal, tá? Olha lá, já apareceu também o canal 2, tá certo? Então nós temos aqui o sinal do canal 1 e o sinal do canal 2. O que acontece? Se vocês olharem a teoria agora, e aí toda a parte de fasores também, vocês vão ver que no caso anterior do circuito RC, o resistor trabalhava como um filtro passa-altas e o capacitor como filtro passa-baixas. No caso do RL, esse papel do resistor é alterado. Agora ele passa a ser um passa-baixas, enquanto o indutor passa a ser um filtro passa-altas. Tudo isso ocorre porque a reatância capacitiva, né, do capacitor é 1 sobre ômega C. A influência da frequência está no denominador. Já no caso do indutor, a reatância indutiva dele é ômega L. A influência da frequência está no numerador. Então, quanto maior a frequência, maior a contribuição do papel dessa reatância indutiva, né? Então, passa alta agora é indutância. Então, nós estamos aqui, ó, medindo exatamente em cima da indutância. Vejam que eu tenho sinais muito parecidos aqui dos dois canais, porque nós estamos em frequências altas mesmo, né? Se nós estamos diminuindo aqui por fatores 10, ó, cada vez, esse aqui é o canal 1, esse aqui é o canal 2. Ainda estão bem próximas as duas, tá certo? Vamos reduzir mais uma década. Ainda estão bem próximas, ou seja, a frequência de corte desse circuito deve ser bem baixa. Vamos reduzir mais um pouco. Olha aqui, ó, já começou a aparecer diferença entre os dois sinais, né? Para frequências mais baixas. Vamos abaixar mais um pouco. Olha agora quão acentuada foi essa diferença, né? Então, quanto menor a frequência, menor a tensão que está aparecendo em cima do indutor. Toda essa tensão estaria indo para cima do capacitor, né? E aqui, se a gente alterar mais ainda, olha, vai ficar menor ainda. Não sei quão bom está aparecendo isso na gravação, tá? Vocês podem ver a amplitude de entrada e a amplitude da saída, né? Lembrando que isso é para baixas frequências, e se a gente fosse para altas frequências, ó, tá lá um sinal em cima do outro, tá certo? Então realmente o sinal em cima do indutor é um passa-alto, né? Nós vamos alterar o circuito agora aqui, que nós gostaríamos de mostrar para vocês o outro papel, né? Que é o do resistor, que é o passa-baixas. Mesmo caso que o anterior, ó, esta conexão é da década, esta conexão é da indutância. A gente quer manter os mesmos terras e as mesmas referências. Vamos só inverter então aqui, ó, os dois componentes de local. O circuito não sabe que a gente está fazendo isso, tá? A gente está fazendo isso só para facilitar a nossa vida e facilitar a leitura no osciloscópio, tá? Continua sendo o circuito RL. Só que agora a nossa saída aqui não é mais medida na indutância, é medida no capacitor. Olha lá, altas frequências agora, não tem nada passando no resistor. Se nós formos baixando essa frequência, vocês vão ver que o sinal começa a crescer, ó. Cada vez tem mais tensão em cima do resistor, quanto menor for a frequência. Vou diminuir mais uma década. Olha lá. Certo? Está quase próximo o sinal em relação ao outro. Vou diminuir mais uma década. E por aí vai. Estão vendo? Está muito próximo agora, se a gente for alterando, né? Então, neste caso desse circuito, o resistor, ele é um filtro passa-baixas. Outra coisa importante, vocês estão vendo aqui que praticamente quando ele está com amplitudes parecidas, a diferença de fase tende a zero, né? Se a gente aumentar a frequência, ó, estão vendo que começa a aparecer uma diferença de fase, aqui já estamos com quase 90, né? Ó, o zero de um corresponde ao pico do outro e vice-versa, né?
Então tem muita variação da diferença de fase também em função da frequência. Então quais seriam os gráficos, quais seriam as análises desses circuitos para vocês fazerem no caso do RL? De novo, medir a tensão de saída dividida pela tensão de entrada em função da frequência. Recomendo colocar esses eixos Y e X em log e colocar o dado experimental e a função teórica neste gráfico. Fazer um gráfico da diferença de fase no eixo Y em função da frequência no eixo X. Eixo Y ficando em linear, eixo X ficando em log. Também colocando o resultado experimental e comparando com a função teórica. Isto são dois gráficos para o caso de se medir em cima do indutor e depois são mais dois gráficos para o caso de se medir em cima do indutor. Tá certo? E com isso terminamos mais um experimento.